Hebreus capítulo 2, de 5 até o versículo 10. Leia aí na sua Bíblia comigo, por favor. Diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Amém? Que passagem tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Temos aqui uma interpretação cristã do Salmo 8, o Salmo 8º, que diz assim, né? Quando eu olho para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para que o glorifiques. Então esse salmo que está lá, é o 8º salmo, aqui tem uma interpretação cristã. Aquele salmo diz que o homem foi criado pouco menor do que Elohim, no hebraico. A palavra Elohim pode se referir a Deus. Em algumas passagens é melhor traduzir como Deus. Em outras passagens é melhor traduzir como seres celestiais. Será que lá em Salmo 8, que o homem foi criado um pouco abaixo de Elohim, significa que ele foi criado um pouco abaixo de Deus? Muita gente pensa assim. Daí surgiu o conceito de que o homem é a coroa da criação, o elemento mais importante de tudo que foi criado. E daí surgiu também aquela história: quem conta um ponto aumenta um ponto, não é? A quem conta um conto aumenta um ponto. Então aí surgiu a ideia de que o pecado de Satanás seria sentir inveja quando o ser humano foi criado. Eu acho que isso é muita pretensão, viu, meus irmãos? Eu prefiro a tradução de que pouco menor do que os anjos foi feito, no plural, anjos, Elohim, seres celestiais. Por quê? Por que eu prefiro essa tradução? Porque é assim que está lá em Hebreus. Lá em Hebreus, não deixa dúvida, a palavra lá é angelos em grego, anjo. Tá? Então, o ser humano foi criado um pouco abaixo dos anjos. Abaixa a bola aí, tá certo? Nós não somos a coroa da criação. Os anjos são mais sábios e mais poderosos do que nós. Eles são mais gloriosos, eles estão na presença de Deus. Eles são os caras. E nós fomos criados ingênuos, no estado de inocência. Nós não fomos criados num estado de perfeição. Nós fomos criados num estágio antes do estágio de perfeição, que é o estado da inocência. Assim eram Adão e Eva. E depois que pecaram, deixaram o estado de inocência para entrar no estado de pecaminosidade. O ser humano não deixou de ser humano. Manteve suas características essenciais, mas com um caráter distorcido, com uma mente torta, sentimentos, emoções, vontades distorcidas. Os anjos são seres que foram criados finitos, mas
eternos, imortais, foram criados na perfeição, não na ingenuidade, e alguns deles caíram, ou muitos caíram, talvez um terço deles caiu. E é muito anjo, porque a Bíblia fala que há miríades de miríades, o que são milhões de milhões, o que daria trilhões, numa conta rápida. Então são muitos anjos. O ser humano foi criado só um casal, e dali foi procriando, e hoje somos aí 8 bilhões de seres humanos, sem contar o que já passou por aqui e foi embora. Então, a raça humana vem se multiplicando. Os anjos não, foram criados em número fixo, mas foram criados em grande quantidade. São seres celestiais. Muitos caíram. Eles têm um líder, os que caíram, que é Satanás. E esses anjos que caíram, eles são o que nós conhecemos como demônios ou espíritos maus. Eu não imagino Satanás, com chifre, dente e o garfo lá espetando as pessoas. Isso está mais perto do folclore do que realmente da teologia. Eles são anjos. Assim como um homem que peca continua homem, um anjo que peca continua anjo. Com o mesmo poder, com a mesma inteligência, só que depravado. Tá certo? Bom, corrigindo alguns conceitos errados aí, vamos ver aqui, voltando para o texto, ele diz assim, olha, não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Daqui a pouco nós vamos comentar isso, o mundo que há de vir, que não está sujeito a anjos, mas o mundo presente, este mundo, não o que há de vir, o atual, está sujeito a anjos, anjos maus. Tanto que as coisas não estão sujeitas aos seres humanos. Quando Deus criou o ser humano, vocês lembram a história lá de Adão e de Eva? Ele disse, Deus os abençoou e disse, sujeite a terra. Era para sujeitar a terra, era para estabelecer domínio sobre a terra. Mas o ser humano não conseguiu fazer isso, porque ao pecar, permitiu que hostes angelicais do mal tomassem o controle da terra. Então, no mundo atual, a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Vocês já viram, né? Aqui jaz fulano de tal, né? Você coloca na lápide essa expressão, aqui jaz. O mundo jaz no maligno, significa que o mundo está dominado pelo maligno. O mundo morreu nas mãos do maligno. Lembram-se de uma das tentações de Jesus? Abra aí em Lucas capítulo 4. Olha o que Satanás disse para Cristo. Versículo 5 em diante. Lucas 4, de 5 em diante, diz assim: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Essa foi uma das 3 tentações ali no deserto. Aí Jesus respondeu: que isso, Satanás? O homem é a coroa da criação. É o homem que domina. Foi isso que ele falou? Ele disse: não, Satanás, está escrito, só Deus adorarás, só Ele prestarás culto. Então eu não posso te adorar. Satanás usou uma verdade para tentar conseguir a adoração por parte de Cristo. E a verdade que ele usou é essa: que todos os reinos do mundo foram dados a ele, foram entregues de mão beijada para eles, quando o pecado entrou na raça humana. Seres mais poderosos do que nós, também da maldade,
dominaram tudo, estabeleceram um império do mal aqui. Então, não tem como nós ficarmos de bem com a vida, porque aqui é um território bastante hostil. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, uma passagem que todos conhecem, vamos relê-la. Efésios 6, que fala para pegarmos as armaduras de Deus. Por que andar de armadura? Se você vai para a praia se divertir, você não vai de armadura, concorda comigo? Você ia de armadura para ir para a guerra, não é? Ele fala para pegar a armadura inteira, inclusive a espada também, e o escudo. Para quê? Não é? Porque o ambiente é hostil. Ele diz, olha, capítulo 6, versículo 12. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, nós estamos em guerra, estamos num ambiente hostil, dominado pelo inimigo. Há hostes celestiais do mal em todo canto, e eles estão aí. Aí você vai dizer, mas não tem os anjos bons também aí? Tem anjo bom também. Olha só, você volta lá para Hebreus capítulo 1, o versículo 14, diz o seguinte: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, não tem só capeta por aí não. Não são só anjos maus que dominam este mundo. Há anjos bons que são enviados do céu para socorrer, para auxiliar, para ministrarem em favor dos salvos, dos santos, dos que vão herdar a vida eterna. Então, há uma batalha de anjos. Os anjos guerreiam entre si. Uma batalha que poucos de nós enxergam. Alguns com dom de discernimentos de espíritos, eles conseguem enxergar essa batalha. Presença satânica, presença angelical. Nesse momento há anjos nesse lugar. Às vezes é possível ouvi-los cantando junto conosco. Algumas vezes eu já ouvi, inclusive nessa igreja, anjos cantando. É possível às vezes a gente perceber isso. Às vezes o ambiente é tão espiritual que a gente consegue discernir essa presença angelical. Então há anjos bons e anjos maus aí, lutando entre si, pelo nosso espólio. Nós somos o espólio. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Daniel estava jejuando e orando por 21 dias. E então veio a resposta. E o anjo que trouxe a resposta disse que a resposta tinha demorado, não porque Deus tinha demorado a mandar a resposta, porque desde o primeiro dia que Daniel havia começado a orar, a resposta já tinha saído do céu. Só que aqui na terra encontrou muita resistência, o anjo não conseguia passar para chegar até Daniel. Havia um tal de príncipe da Pérsia, que naquele tempo havia um governo mundial, que era chamado a Pérsia, mas por detrás do governador da Pérsia, que era Ciro, havia ali um espírito, um anjo de grande autoridade. Olha só, capítulo 10 de Daniel, versículo 20.
Então ele me disse: você sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. É guerra mesmo. É guerra ali. E diz que aqui, o anjo que socorre o povo de Deus é Miguel, príncipe de anjos, arcanjo. A palavra arcanjo em grego significa príncipe de anjos. Arcon é príncipe, angelos, anjo. Arcangelos, príncipe de anjos, arcanjo. Esse Miguel é um dos arcanjos. Satanás também é um arcanjo. Satanás não é o grande rival de Deus. Ele é o grande rival de Miguel. E Miguel, ele nos defende o povo de Deus, ele e seus anjos. Ele vem em defesa do povo de Deus. Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Porque aqui no capítulo 10 se refere a Israel, o seu povo, se referindo ao povo de Daniel. Mas aqui no capítulo 12, versículo 1, está se referindo aos fins dos tempos. Então está se referindo já à igreja. Olha o que ele diz, Daniel 12, 1. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, etc, etc, mas ele vai se levantar para socorrer o povo. Então, Miguel é o grande arcanjo que movimenta o seu exército de anjos para nos socorrer. Isso na presente era. E nós entramos nessa batalha também. Nós entramos nessa batalha quando nós oramos, quando nós pregamos a palavra do Evangelho, quando nós persistimos diante do sofrimento por causa de Cristo. Tudo isso nós estamos lutando a nossa batalha espiritual, que não é contra as pessoas, é contra esses espíritos que estão aí. Essa é a nossa parte na batalha. Nós não estamos sós, o Espírito Santo de Deus está em nós, e os anjos de Deus são enviados para nosso socorro. Então você não precisa temer nenhum demônio. Deus nunca vai deixar você nas mãos do inimigo. Basta confiar. Quando você for expulsar o demônio de alguém, não precisa levantar a voz, não precisa gritar, porque gritar não faz diferença. Não é uma questão de volume de voz. Não adianta pegar a Bíblia e tacar na cabeça do camarada lá. Não adianta ler o Salmo 91. Tem gente que acha que o Salmo 91 resolve, né? Na tentação de Cristo, Satanás citou o Salmo 91. Ele falou lá que não deixará, né? Que tropece nenhuma pedra. Está lá no Salmo 91. Satanás conhece de cor, sabe citar de cabeça o Salmo 91. É a autoridade do nome de Cristo que faz diferença. Amém? O cristão se investe, se reveste da autoridade de Cristo, então ele pode confrontar qualquer espírito que está aí, porque todos eles estão debaixo da autoridade de Cristo. É uma questão de autoridade. Quando você for expulsar demônio, você dê ordem específica. Está amarrado, ajoelha, essas coisas assim funcionam. Fecha a boca, sai. Pelo menos você manda um, tem um monte lá dentro. Quem é o chefe? Sai o chefe, você, e leva todos que te seguem, e assim por diante. É assim que se expulsa demônio, viu, gente? Só com ordem diretas, confiadas e em nome de Jesus.
Não tem ritual, não tem mandinga, não tem nada. Não precisa de nada disso, o resto é tudo engano de Satanás. Mas aqui ele diz do reino futuro, do mundo futuro. Essa palavra mundo aqui, voltando lá para Hebreus 2, a palavra mundo aqui não é cosmos, é oikonomenes, significa comunidade de pessoas. Não é o cosmos, o mundo, o universo, é a sociedade humana. Então ele está falando de uma sociedade futura. Ele está se referindo ao milênio. Quando Jesus Cristo voltar, e foi dito aqui, né? Nós cremos que Jesus vai voltar, amém? Ele prometeu que ia morrer e morreu. Ele prometeu que ia ressuscitar, ressuscitou. Ele prometeu que ia ser entronizado e foi. Prometeu que vai voltar, vai voltar. Muito bem, as palavras do nosso irmão. Nós cremos que ele vai voltar. E ele vai voltar. Até que ele volte, todas as coisas não estão sujeitas ainda a nós, diz aqui. Mas quando ele voltar, então tudo estará sujeito. Por enquanto, nós temos as coisas por conquista, por luta. O reino de Deus se toma à força. Jesus Cristo falou, desde os dias de João Batista, o reino de Deus se toma à força. E aqueles que exercem força é que acabam participando do reino de Deus. Mas haverá um tempo em que não precisaremos, estaremos aqui na terra, e não precisaremos exercer essa força contra esses seres espirituais. Porque no milênio, Satanás será preso por 1000 anos, está lá em Apocalipse, capítulo 22. E então, todo esse domínio sobre a humanidade vai passar. E não serão mais anjos que estarão dominando sobre a humanidade. Já não será mais Satanás, o príncipe deste mundo. Ele que se gabou, de poder controlar todos os reinos que foram dados a ele, de mão beijada, ele vai estar numa prisão. E Cristo vai estar governando na terra, e nós com ele. Amém? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Versículos 9 e 10. Quando Jesus Cristo pegou o livro, que é o livro da história humana, o destino da humanidade, quando ele o pegou nas suas mãos para exercer autoridade sobre o futuro da humanidade, então os anjos entoaram um novo cântico. Versículo 9 diz assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então Cristo comprou gente de toda a raça, tribo, língua e nação, com o seu sangue. Comprou gente de toda a humanidade, de todos os reinos. Esses reinos que hoje ainda pertencem a Satanás, lá Jesus Cristo está estabelecendo o seu reino, está tomando pela força, está investindo no território de Satanás e conquistando espaço, conquistando território, trazendo gente para o seu reino, gente de uma nação, de outra nação, de todas as nações. E embora ainda haja principados e potestades sobre cada uma das culturas, sobre cada uma das nações, Jesus Cristo já está montando o seu reino. Exerça a força, exerça o poder do reino que está em você para a conquista. Esse é um tempo de conquista.
e eles reinarão sobre a terra. Ele está dizendo que essas pessoas que fazem parte do reino, essas pessoas conquistadas por Cristo, durante esse tempo difícil do domínio de Satanás, essas pessoas que somos nós, a igreja de Cristo, reinarão na terra. Uma promessa de que reinarão na terra. Nós reinaremos na terra, não hoje. Muita gente confundiu, não é? Nesse final de ano aí, começo de ano, confundiu, achou que a gente ia governar, né? Politicamente, que o reino de Deus era o reino deste mundo, misturou as coisas, que no Brasil eu estou falando. E Jesus Cristo já tinha dito: o meu reino não é deste mundo. E quando Josué estava lá para conquistar Jericó, apareceu lá o anjo do Senhor, e Josué perguntou assim: de quem você é? Dos nossos ou dos dele? Ele falou: nem de um nem de outro. Nem dos cananeus, nem de Israel. Eu sou dos exércitos do Senhor. Tá certo? Há um reino que não é político. Há um reino que não é mundano e que está sendo estabelecido espiritualmente. Esse reino está aqui, manifestado aqui. É assim que ele se manifesta, na adoração a Deus, na pregação do Evangelho, nas orações poderosas, na operação de milagres e prodígios. Reinarão na terra. Por enquanto nós estamos lutando na terra, não reinando na terra. Nós estamos lutando para estabelecer esse reino invisível de Cristo. Mas vai chegar o dia, é quando Ele voltar, que nós reinaremos com Ele. Reinaremos de fato sobre as nações. Nós seremos transformados. Mas aqueles perdidos que não se converterem, eles ficarão aqui. E nós reinaremos sobre as nações. Sabia disso? Reinaremos de fato, assim, governo mesmo. Governar pessoas. Isso é parte do nosso galardão. O tamanho do seu reinado, o tamanho do seu principado, o tamanho do seu governo, será proporcional à obra que você realizou aqui, ao quanto você lutou pelo reino de Deus nesse tempo difícil. Quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Estava conversando com um camarada ontem, né, um amigo meu, e a gente estava falando, né, da dificuldade, né, de quem é pobre administrar o dinheiro, né? E quem consegue administrar no meio da mixaria, né? Se é colocado com muito dinheiro, ele consegue administrar muito melhor. É isso que Jesus está falando. Se você consegue ser fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Se você é fiel nessas circunstâncias da vida, em que tudo parece ser contrário, não é? Em que a luta é grande, se você é fiel ao Senhor, então você vai reinar com Ele, e na proporção em que você foi fiel, quanto você sofreu, quanto você se empenhou, quanto você fez, então você vai receber o galardão. O galardão é aqui na terra, no reino milenar. O galardão do céu, ao meu ver, é o galardão que vem do céu, que é dado do céu para nós, que é recebido aqui na terra, e depois será a vida eterna, com Deus, em novos céus e nova terra. Aí está lá o capítulo 22 de Apocalipse, você tenta entender como é que vai ser. Mas o milênio vai ser assim, abre aí, no capítulo 19 de Mateus. O milênio vai ser assim. Aquele jovem rico, Jesus falou assim: ó, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres e me siga, e eu te darei um tesouro nos céus. Aí o cara foi embora, não aceitou o desafio. Aí Pedro coçou a cabeça assim e falou: Senhor, nós largamos tudo, e a gente? Essa promessa é para a gente também? Aí olha o que Jesus respondeu:
28. Jesus lhes disse aos discípulos: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse, versículo 28. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, percebe que é na segunda vinda? Antes disso não, tá? Tem gente que já está tirando vale, não é? Querendo receber as bênçãos agora, né? Tirando tudo vale, do que é para receber na vida futura. Aí ele diz assim, olha, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, um para cada um dos 12, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. É isso aí. Você deixou casa, você deixou família, você deixou bens, você renunciou coisas por causa de Cristo, vai ser recompensado 100 vezes mais. Os discípulos, ele já deu logo o veredito, ele falou, vocês vão, cada um vai se sentar num trono, e vocês vão reinar sobre Israel. Então no milênio quem vai reinar sobre isso são os 12 apóstolos. Aí você pergunta, bom, mas Judas ficou de fora. Quem que é o 12º? É Matias ou Paulo? Aí você está querendo saber demais, né? Eu não sei. Eu acho que não é Paulo não, eu acho que é Matias, mas é só um palpite, tá? Eu acho que Paulo é dos gentios, não tem nada a ver com os judeus. Os apóstolos, os 12 foram dos judeus, não é? Cada um na sua praia. Eu acho que o reinado de Paulo vai ser grande. E você? Vai depender. A sua posição no milênio vai depender daquilo que você é agora, daquilo que você faz agora. Mas como diria o pessoal da área de direito, e tem muita gente da área de direito aqui nessa igreja, ou igreja para ter gente da área de direito, até quem está pregando né? Para vocês, tem muitas atenuantes e muitos agravantes. Não é? Quem muito recebeu, muito será cobrado. Não é? Quem recebeu pouco será cobrado menos. Então recebeu muitos dons, teve muitas oportunidades, foi criado na igreja desde pequenininho, é uma coisa. Recebeu o evangelho, já era velho, é outra coisa. Né? Deus vai levar, Deus vai pesar cada uma das circunstâncias, não é? Era muito inteligente, teve muita oportunidade, conhecia grego e hebraico, né? Deus vai cobrar o resultado da coisa. Então é assim, por isso que alguns primeiros serão últimos, alguns que parecem, né, que são grande coisa, vão estar lá no fim da fila, né? E outros que pareciam que não eram tão importantes assim, mas foram leais, foram fiéis, sofreram pelo evangelho, não murmuraram, serviram a Deus ali com aquilo que tinham recebido, foram fiéis naquilo que receberam do Senhor, cumpriram o que Deus esperava deles, então serão colocados no muito. Amém? Abre aí em Lucas capítulo 19, olha, a Bíblia de pastor abre sozinha, né? Eu vou esperar você achar. Lucas 19. A história de um rei que deixou 10 minas com cada um dos servos. Isso aí dava mais ou menos o que uma pessoa recebia em 3 meses de salário. Falou assim, vou deixar aqui com vocês, eu vou para tal lugar, depois eu volto. Aí ele foi, quando ele voltou, ele pediu para prestarem contas. É uma palavra parecida com a palavra dos talentos, só que é um pouquinho diferente. Aí diz assim, no capítulo 19, versículo 15 em diante. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem. Meu bom servo, respondeu. Aliás, isso. Recebeu, multiplicou 10 vezes, né? Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor.
por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. E outro que foi enterrou a mina, não ganhou, foi nada, né? Vocês conhecem a história. Então vejam só, irmãos. Aquilo que nós fizemos aqui vai determinar o tamanho do nosso governo lá durante o milênio. O nível de confiança que Cristo irá depositar em nós. E nós já regenerados, com um corpo perfeito, imortal, com uma mente limpa, nós governaremos junto com Cristo no mundo inteiro. Aí os servos dele estarão liderando. Olha que coisa tremenda. Não vai ter anjo aqui mais. Miguel e os seus anjos vão voltar lá para o céu. Acabou o estágio deles aqui. Talvez recebam eu imagino que eles vão receber uma recompensa lá, né? Mas nós reinaremos com Cristo. E querem saber mais, irmãos? Nós julgaremos esses demônios que aqui reinaram. Abra aqui, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo reclama que os cristãos estavam levando diante de juízes incrédulos as suas causas. Ele falou: vocês têm que julgar entre vocês mesmos os seus problemas. Seria melhor que nem tivesse problema nenhum entre vocês. Já é uma vergonha ter brigas entre vocês. Mas se tiverem, que vocês mesmos resolvam entre si, sem levar lá para o juiz. E um dos argumentos dele está aqui no versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Nós julgaremos os anjos. Bom, é claro que os anjos bons não precisam ser julgados. Nós julgaremos os anjos maus. E querem saber, meus irmãos? Eu acho que ninguém melhor do que um brasileiro para julgar os demônios que aqui agem. Concordam comigo? Porque nós sabemos de toda a idolatria que tem esse povo, de toda a feitiçaria que esses demônios causaram, de toda a injustiça social, de toda a política corrupta, de toda a confusão nas igrejas, não é? Nós vivenciamos, esses diabos aí eles vão ver, quando chegar a vez deles, nós os julgaremos. Quando você estiver expulsando um demônio, você fala assim para ele: espera para você ver, vai chegar o teu dia e eu vou estar lá te julgando. Não vem não, não vem para cima de mim não. Você sabe que um dia você vai estar no banco dos réus e quem vai te julgar sou eu e meus irmãos das igrejas. A igreja brasileira vai julgar todos os demônios do Brasil, os demônios que agem nesse território há séculos. Agora me digam como acontece essa mudança, não é? Qual o fator para poder mudar tanto assim? Que o ser humano estava perdido, completamente dominado por esses demônios, e de repente aí tem essa autoridade toda de poder governar sobre a terra. Não, o leopardo vai andar junto com o cordeiro, a criança vai enfiar a mão lá na toca do lagarto peçonhento, e sem nenhum problema. Como que pode ter uma grande mudança assim? O que garantiu essa mudança? O livro de Hebreus foi escrito para mostrar quem garantiu essa mudança: o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a obra dele, o que ele realizou na cruz, o que ele realizou na sepultura, o que ele realiza lá no céu.
sua morte, ressurreição e exaltação. Uma interpretação cristã do Salmo número 8 tem sua atenção despertada para a expressão filho do homem, porque diz assim: que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Uai, aí falei igual goiano, uai, quem que é esse filho do homem? Jesus. Esse Jesus, ele foi feito, e aí a aplicação do Salmo 8º já se torna profética. Diretamente a obra de Cristo, foi feito pouco menor que um anjo. Então a gente não é muito menor que anjo, né? Mas é menor, tá? E Cristo foi feito menor que os anjos. A encarnação. Ele tornou-se um de nós. Aquele que criou todo o universo, aquele que é a expressão exata de Deus, ele tornou-se menor do que um anjo. E a obra de salvação que ele realizou foi nessa condição. Amém? Então, um ser humano de verdade, 100% homem, pastor, não é? Estava conversando sobre isso hoje, né, pastor? 100% homem, 100% humano, menor do que um anjo. Os milagres que ele fez foi depois que ele foi batizado no Espírito Santo. No dia do seu batismo, lá diz que ele realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Tem um monte de historinha aí em alguns livros apócrifos, né, de que Jesus fez milagre quando era criança, né? Então ele fez lá um passarinho de barro, o passarinho saiu voando, né? Ou então que José estava lá serrando a madeira e cortou muito curto, Jesus foi lá e esticou. Isso aí não tem base bíblica nenhuma, tá certo? Isso é invenção do povo. A Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus ele realizou em Caná da Galileia, já durante o ministério dele, depois de ter sido batizado por João, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele disse: o Espírito Santo de Deus está sobre mim e me ungiu. E na unção do Espírito Santo ele saiu e realizou aquelas obras maravilhosas. E até a expulsão de demônios ele fazia pelo poder do Espírito. Ele disse lá em Mateus capítulo 12: se pelo Espírito Santo eu expulso demônios, então sabei, é chegado o reino de Deus a vós. Ele reduziu-se à condição humana, igual a nós em tudo, diferente apenas em relação ao pecado, que ele nunca pecou. Essa desvantagem ele não tinha. O caráter dele era perfeito, porque ele era o próprio Deus homem. Mas foi na condição humana, na condição de fraqueza, que ele nos salvou. E muito mais que isso, foi através da sua morte, do seu sofrimento e da sua morte, que ele nos salvou. Foi uma entrega. Ele veio para morrer. Durante 30 e poucos anos, Jesus Cristo foi menor do que um anjo. Durante 30 e poucos anos, ele levou uma vida perfeita sem nunca pecar, mesmo sendo um ser humano. E ao final, ainda jovem, ele foi crucificado e morreu. E a sua morte garantiu-nos o perdão dos pecados, quebrou a maldição que havia sobre a raça humana, e toda a autoridade que Satanás tinha de governar sobre nós. Satanás treme diante desse nome de Jesus.
Você pode estar certo. Que coisa tremenda, meus irmãos. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e nesse momento Ele está entronizado. É isso que diz aqui o texto de Hebreus, para concluir. Diz assim: agora as coisas não estão todas entregues a nós não estamos dominando sobre tudo ainda. Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés, versículo 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. Nesse momento, Ele está coroado de honra e de glória. O nome dele está sobre todo nome. Então nós podemos andar no meio dessa autoridade dele aqui na terra. Nós podemos andar neste mundo debaixo dessa autoridade dele, para assim podermos resistir a Satanás e fazê-lo debandar de perto de nós. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você está em batalha espiritual, mas não tenha medo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Ele está num trono exaltado. Ele humilhou-se sim, e viveu aqui como um de nós, menor que o anjo, mas ele não está mais assim. Ele morreu, mas não está mais morto. Ele foi crucificado, mas não está mais na cruz. Ele foi colocado na sepultura, mas não está mais lá. Ele está no céu, nas maiores alturas. Ele é o grande rei. É isso que fez diferença. E quando ele vier, então aí imagina, não é? O impacto da presença dele aqui. Por enquanto o reino de Deus é conquistado à força, mas chegará o dia em que ele estabelecerá o seu reino por 1000 anos aqui na terra, e nós reinaremos com ele. Vamos batalhar até lá, irmãos. Vamos lutar confiantemente, sem medo. Vamos nos investir nessa autoridade que vem dele. Aleluia, fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos cantar e adorar o seu grande nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta tão grande salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos fez, aquele que nos salvou, aquele que nos santifica, aquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos levanta e nos enche de autoridade, aquele que derrama o seu Santo Espírito sobre nós, aquele que envia legiões de anjos para nos socorrer. E agora, com os teus santos anjos que aqui estão, nós nos unimos numa só voz para glorificar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor.